Bom dia! Estamos aqui para mais um Café com Mulheres. Que maravilha! Que as misericórdias de Deus se fizeram totalmente novas e totalmente suficientes para a nossa vida no dia de hoje. Que maravilha podermos estar também juntas nesse propósito de devocional, nesse propósito de oração, nesse propósito de buscar a presença de Deus a partir das nossas casas. Olha que lindo, não é mesmo? E é assim que nós temos olhado várias mulheres que no contexto das suas casas tiveram experiências profundas com Deus. Olhamos na semana passada, conversamos sobre aquela viúva que a partir da sua experiência com Deus tem o azeite multiplicado em sua casa e com isso ela consegue pagar as dívidas que o marido que faleceu deixou e consegue continuar se sustentando. Foi uma experiência tremenda dela com Deus, fechada a porta dentro da sua casa. Você que está chegando, muito bem-vinda. Vamos caminhar juntas hoje em mais olhando para a vida de mais uma mulher que no contexto da sua casa tem uma experiência maravilhosa com Deus, que é o convite de Deus para nós mulheres, não é mesmo? Então, bem-vinda a esse mais um Café com Mulheres, Mulheres Mentoras. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL e coordeno o Ministério Mulheres Mentoras, Mulheres Mentorando Mulheres. Então, queridas, quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias em 2 Reis 4. Logo após que Eliseu tem essa intervenção e é um instrumento de Deus para levar aquela viúva a experimentar a multiplicação do seu azeite em casa, Eliseu tem uma nova experiência, então, de uma intervenção de Deus por meio da sua vida na casa de mais uma mulher que agora é a Sunamita. 2 Reis, capítulo 4, você vai encontrar a partir do versículo 8 até o versículo 30, você vai encontrar o que nós vamos hoje, então, conversar, compartilhar. Muito bem-vinda você que está chegando. Quero convidar que você tenha qualquer material de anotação junto com você. Anote o que são toques divinos, aquilo que Deus vai falando com você nesse tempo que é especial para a sua vida. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma parte do versículo bíblico, aquilo que de forma especial nessa manhã Deus quer falar e está falando com você. Então tenha um material onde você possa anotar e compartilhe conosco nos comentários, deixe esse seu toque divino para que possamos então conhecer saber o que Deus tem falado com você como um encorajamento de fé entre nós. Muito bem, então vamos conversar sobre essa mulher sunamita de 2 Reis 4:8. Acontece essa história entre mais ou menos o ano 874 e 782 a.C. E no Reino do Norte havia um profeta Eliseu que foi o discípulo e sucessor de Elias. Bem, o nome Sunamita, não aparece o nome dela, se é Maria, se é Joana, como é o nome dela, mas diz que é uma mulher sunamita. Sunamita porque ela é da cidade de Sunem. Bem, o profeta Eliseu, ele saía de sua casa com frequência e percorria 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo, onde era o tempo de retiro dele com Deus. Lembra do Monte Carmelo, o monte onde os profetas de Baal foram destruídos e Deus se manifestou por meio de fogo, queimando o holocausto que estava encharcado em águas? Então, neste monte, o profeta Eliseu percorria 56 quilômetros para chegar até ele ter o seu tempo com Deus. E neste percorrer esses 56 quilômetros, junto com o seu servo, junto com o moço que acompanhava Geazi, ele passava pela cidade de Sunem. E olha só, ao passar pela cidade de Sunem, ele antes passava por ali, precisava subir esse morro. O Monte Carmelo tinha 525 metros de altura, meio quilômetro de altura. Então era uma tarefa que também demandava de muita energia. Imagina o cansaço de caminhar esses quilômetros todos. Sunem era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade de muitas pessoas com poder bom, poder aquisitivo, por ser uma cidade de solo fértil, de plantio de muitos grãos e assim por diante.
Mas ao passar pela cidade, esta mulher sunamita percebe que esse homem de Deus passa com frequência ali pela cidade. E ela percebe, ela sabe, ele está num trajeto, fazendo sua trajetória rumo ao Monte Carmelo. E então ela conversa com seu esposo para construir para este homem de Deus um quarto onde ele pudesse, com cama, cadeira, uma lamparina, algum conforto, em cima na casa, com uma entrada independente, para que ele pudesse estar lá, um lugar fresco, agradável, onde ele pudesse descansar. Olha, este é o olhar desta mulher. Toda a cidade via este homem de Deus passar, mas é o olhar desta mulher que faz a diferença. Ela percebe o que os outros não estão percebendo. Então é muito interessante, eu vejo muitas mulheres liderando, muitas mulheres pastoreando, ou mesmo dentro da sua própria casa. As mulheres podem e muito contribuir com o seu olhar, com a sua perspectiva. Aquilo que no universo masculino talvez os homens, por sua própria natureza, não percebam, mas as mulheres podem perceber. E isso é riquíssimo, que a Escritura deixa registrado que é esta mulher que percebe que este homem de Deus, um homem de poder, de palavra e também de ação, que Deus se manifestava por meio da vida dele, ela percebe, tem este olhar de dizer, precisamos fazer um lugar para este homem de Deus descansar na sua caminhada rumo ao seu retiro com Deus no Monte Carmelo. Então, nós, enquanto mulheres, também podemos e devemos, por isso também existimos e Deus nos fez mulher, contribuir com o nosso olhar, com nossa perspectiva. É muito rico quando uma equipe pode ter a perspectiva masculina e a perspectiva feminina. É isto que enriquece. Então, em nada precisamos nos desqualificar e dizer, uau, a perspectiva melhor é a perspectiva masculina. De forma nenhuma. Deus nos fez homens e mulheres e juntos nós servimos no corpo de Cristo. Uma perspectiva enriquece a outra. E uma experiência interessante é ter mentores homens também em nossa vida, ou mentorearmos homens, ou estarmos em equipes, porque nossa perspectiva contribui. Precisamos ter o cuidado nas relações, com certeza, precisamos ter algum distanciamento, mas nós, com esse medo de não nos aproximarmos, perdemos uma riqueza muito grande. Então, nós podemos ter essa riqueza de ter a perspectiva masculina em nossa vida tendo mentores homens. Eu tenho ministerialmente um mentor homem. Eu tenho para minha vida pessoal, emocional, psicológica, pessoal, minha vida pessoal, eu tenho uma mulher que me acompanha. Então eu tenho a riqueza das duas perspectivas em minha vida. E isso nós podemos experimentar. E, por um outro lado, também não nos desqualificar enquanto mulheres que podemos abençoar os homens e abençoar o reino de Deus e abençoar a igreja de Cristo a partir do nosso olhar e da nossa perspectiva. Fica a dica para nós mulheres, não é mesmo? Então, esta mulher de Sunamita, essa mulher de Sunem tem essa perspectiva e faz este lugar para este homem de Deus. A segunda perspectiva que eu quero convidar você a olhar nesse texto é a perspectiva de que esta mulher traz para perto da sua casa um homem de Deus. O quanto nós somos influenciadas pelas pessoas que nos cercam. O quanto nós precisamos buscar, nos cercar de pessoas que agregam, que acrescentam em nossa vida. Nós precisamos ter momentos onde jogamos conversa fora, isso faz parte da estruturação do nosso tempo. E precisamos de jogar conversa fora, conversar sobre o outro filme que a Netflix tem, conversar sobre como está a crise do Covid, conversar sobre política, trocar receitas, coisas fantásticas que podemos conversar, iniciativas que estão acontecendo. Mas precisamos ter pessoas que nos levam a conversas profundas e nos fazem boas perguntas que nos impactam e que nos levam intencionalmente a crescer. E para isso precisamos investir. Essa mulher investe num lugar onde este homem de Deus pode ficar e com certeza ela traz esta bênção também para a sua casa. Precisamos investir financeiramente em estar lugar. Se você tem um mentor, uma mentora, alguém que pastoreia, que cuida, investe em sua vida, invista em estar na vida dessa pessoa. Invista nessa pessoa que investe em sua vida. Invista tempo em estar com ela. E se necessário, invista financeiramente para que essa pessoa tenha disponibilidade para estar com você e você disponibilidade de tempo e lugar para estar com ela. Então, é isso que nós precisamos fazer. Eu lembro que David Cornfield, como meu mentor ministerial,
Hoje eu o conheço aproximadamente 10 anos, que eu conheço mais que 10 anos, uns 12 anos. Eu lembro que no início ele não era meu mentor, ele tinha um grupo que ele mentoreava aqui no Brasil, quando saiu do Brasil ele foi morar nos Estados Unidos novamente, e eu sonhava em fazer parte deste grupo que ele mentoreava. Mas eu dizia, Deus, você vai falar para ele, se você tem ele como meu mentor, você vai falar ao coração dele e ele vai discernir isso. E caminhava junto, sempre que tinha uma oportunidade, eu o servia ou buscava saber ou perguntava e procurava sempre estar onde ele iria ministrar. Se ia a São Paulo, se ia ao Rio, onde ele estava, eu procurava estar onde ele estaria. E com isso eu fui caminhando, eu fui ouvindo, eu fui me aproximando. Ele foi vendo meu compromisso também com a mesma visão que ele tinha de reino, de discipulado, de mentoria, de pastores, pastoras, esposas e líderes. E com isso nós fomos entendendo de Deus que Deus tinha esse tempo para caminharmos juntos, ele como meu mentor de meu ministério e também de Daniel. Que lindo isso para a nossa vida. Então, procure caminhar com pessoas que acrescentam em sua vida. Invista tempo e financeiramente, se for preciso, para estar com essas pessoas. Isso fez a mulher sunamita. E continuando então, depois disso, Eliseu percebe, uau, esta mulher nos serve. E ele diz assim, você tem cuidado... O que podemos, a senhora nos tem tratado com cuidado, o que podemos fazer por você? Podemos falar ao rei ou ao capitão do exército, você quer algum favor? Podemos interceder por você? O que podemos fazer por você? E a mulher sunamita diz, eu estou bem aqui, no meio do meu povo. Mas olha que pergunta interessante que ele faz. O que posso fazer por você? O que posso fazer por você? A importância das boas perguntas. As boas perguntas. Jesus também faz uma boa pergunta. Ele pergunta ao cego Bartimeu, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Uau, o cara era cego. Possivelmente poderia Jesus entender, ele quer ver, mas Jesus faz essa pergunta para que ele acesse a si mesmo e diga, eu quero ver. Da mesma forma, Jesus em João 5 pergunta para o paralítico no tanque de Betesda, o que tu queres? E ele tem que perguntar. Ele tem que perguntar para si próprio, o que eu quero? Olha como nós participamos desse movimento quando Deus vem ao nosso encontro e quer nos favorecer, Deus quer nos abençoar, mas Deus quer gerar em nós este querer primeiro, para que cheguemos diante dele pedindo. E Eliseu faz esta boa pergunta. É importante, nós estamos vivendo situações onde as pessoas têm diferentes demandas de crises, de dificuldades, e elas trazem uma dificuldade, muitas vezes para nós uma demanda, e elas querem que nós tenhamos uma resposta mágica que resolva o problema delas, de preferência sem elas se envolverem no processo, pagando nenhum preço de mudança em sua vida. Quando a pessoa está muito fragilizada, muito vulnerável, numa situação de perda muito grande, facilmente ela vai nos procurar para que nós venhamos a pensar e decidir por ela. Porque ela não consegue sentir a vulnerabilidade e a dor da perda e pensar ao mesmo tempo. E se desqualifica enquanto pessoa que pode tomar decisão e também escolher que caminho quer seguir na sua dor. Precisamos ajudar a acolher as emoções dessa pessoa. Precisamos caminhar com ela para que ela minimamente se organize emocionalmente e tenha capacidade de pensar e tomar decisões. Já sabemos que no trânsito diz, na dúvida não ultrapasse. Então, quando estamos em situação de tamanha vulnerabilidade, não é tempo de tomar decisões tão importantes e sérias. Precisamos nos organizar emocionalmente para que possamos nos aquietar e ganhar perspectiva para continuar caminhando. Então, esta mulher, ela tem este homem de Deus que faz uma boa pergunta para ela. O que podemos fazer por você? Eu quero recomendar que no site Mulheres Mentoras ou homensmentores.com.br você procure um texto na aba Recursos que diz Boas Perguntas nas Relações de Ajuda. Você vai ler lá
várias perguntas que na Bíblia estão no Antigo e no Novo Testamento, perguntas que foram feitas. Mas eu quero destacar algumas perguntas de Gênesis para você, que são perguntas bem interessantes que nós de vez em quando também precisamos nos fazer. A primeira pergunta é quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Onde você está? Você está se escondendo atrás do quê ou de quem? Segunda pergunta, Gênesis 4:9, quando Deus pergunta para Caim: onde está seu irmão? Quem Deus tem me dado para cuidar e de quem eu sou responsável diante de Deus de prestar conta do seu processo de crescimento? Terceira pergunta, Gênesis 16:8, quando Deus pergunta para Agar: de onde você vem e para onde você vai? Ela está ali fugindo e só consegue dizer de onde vem, da sua dor, do seu problema, e não sabe para onde vai, não vê luz no fundo do túnel. O que Deus depositou em você até aqui? Para onde Deus chama você a caminhar? Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração e perspectivas, propósitos de Deus para a sua vida? Outra pergunta, Deus diz em Gênesis 18:7, esconderei de Abraão o que estou para fazer, quando fala de Sodoma e Gomorra? O que Deus quer revelar a você do que Ele quer fazer? Que Deus quer que você o ouça, que ouça o seu coração, o coração de Deus em relação àquelas pessoas e circunstâncias. E a outra pergunta, em Gênesis 30:30, quando Jacó lá em Labão trabalha tanto e ele diz para Labão: quando farei algo em favor da minha família? Olha que perguntas que nos inquietam. Então, boas perguntas. Eliseu, este homem de Deus, faz uma pergunta para esta mulher sunamita: o que posso fazer por você? Caminhando no texto, Geazi, ela diz: ok, para mim tudo bem, mas conversando com Geazi, numa pequena tempestade de ideias, quem sabe, Eliseu e Geazi chegam à conclusão: esta mulher não tem filhos. No contexto israelita, esta mulher não ter filhos era um contexto de muita dificuldade, porque isso a desqualificava, entre aspas, na época, enquanto mulher. Então, Eliseu anuncia para ela: daqui você vai ter um filho. Exato, em 1 ano esta mulher tem um filho. Que alegria agora naquela casa. Este filho cresce, passa o tempo, vai trabalhar com o pai, está lá na lavoura, nos grãos, trabalhando com o pai, mas ele passa mal e vem a morrer. O pai encaminha este filho, passando mal para casa, com um empregado, chega em casa, este filho morre. A sunamita pega o filho e coloca o filho na cama de Eliseu. E a primeira atitude dela, depois de colocar, é reunir os empregados, reunir as jumentas e ir para o Monte Carmelo. Em torno de 25 quilômetros era o trajeto que ela teve que percorrer. Ela vai em busca daquele que pode ouvi-la, mas que também pode trazer uma resposta para a sua dor. Ela não fica fechada em sua dor, dizendo: perdi meu filho, uau, e agora não tem mais jeito. Mas ela gera movimento de novo, de buscar uma ajuda, dizer: eu posso fazer isso. Eu lembro de uma perspectiva de Lutero no século XVI, na Reforma Protestante. Melanchthon foi um grande auxiliar e teólogo ajudador de Lutero na tradução da Bíblia. Porque só tinha ela na língua do latim, a língua que só os padres e os grandes estudiosos da época tinham acesso. E Lutero queria traduzi-la para a língua alemã para que o povo tivesse acesso. E Melanchthon foi um dos grandes ajudadores de Lutero. E a história registra que Lutero, quando Melanchthon estava à beira da morte na cama, Lutero se ajoelha ali ao lado e diz: Deus, eu não aceito a morte de Melanchthon, eu preciso dele, nós precisamos dele. E Melanchthon tem todo um processo de restauração da sua saúde. Essa mulher gera esse movimento. Ela vai em busca daquele que pode trazer uma resposta para a sua dor. Ela não fica ensimesmada na sua dor, vitimizada na sua dor. Ela diz: ok, é real, ela não é uma fuga da realidade, é real, meu filho está aqui, mas eu trago ele para a cama do profeta e eu gero um movimento de busca de ajuda. É isso que a mulher sunamita faz. Então ela está a caminho. De longe, Eliseu vê ela e manda Geazi perguntar. E olha que pergunta de novo. Que pergunta especial. Você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem?
Olha como há uma relação de se importar com ela e com a família. Se ela vem ao encontro dele é porque algo aconteceu. E ele se antecipa, diz: Geazi, vai lá ver o que está acontecendo. Mas é interessante. O que ela responde para Geazi? Está bem, tudo está bem. Uau! Mas não tudo está bem. Seu filho está morto, deitado lá na cama do profeta Eliseu em sua casa. Mas ela não compartilha com Geazi a sua dor. Ela compartilha chegando diante de Eliseu. E é interessante que diz assim, chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ela chega aos pés daquele homem de Deus, e é ali que ela se derrama, é ali que ela expressa a sua dor, é nesse lugar que ela traz toda a sua angústia, é ali que ela desmorona, é ali que ela traz à tona tudo aquilo que é o motivo pelo qual ela trouxe ali seu filho, sua perda, sua dor, sua angústia. Diz: eu não sei, eu não posso fazer nada mais, por isso eu estou aqui. Ela comunica isso. E quando Geazi quer tirar, Eliseu diz: deixa ela. Alguma coisa está acontecendo com ela, mas Deus não me disse nada do que está acontecendo com ela. Deus não me revelou. Olha a humildade deste homem de Deus. Ele disse: eu não tenho respostas, eu não sei o que está acontecendo. Nós, como homens e mulheres de Deus, não precisamos saber tudo. Nós não somos Deus. Nós também podemos dizer para alguém: não sei, vamos orar, vamos ouvir de Deus, vou buscar saber sobre isso. Nós precisamos ser pessoas que fazem boas perguntas, mas nem sempre precisamos ter todas as respostas. E é isso que esse homem de Deus com humildade comunica aqui. E quando ele está ali junto dela e sabe isso, ele diz: ok, seu filho. Ele manda Geazi dizer: leva meu cajado, minha vara, meu bordão e coloca sobre o rosto do menino lá na cama. Vai na frente rapidamente e faz isso. Mas a mulher diz: eu quero que você vá lá. É você quem precisa estar lá. E de fato, ela tinha razão. Quando eles estão a caminho, a mulher sunamita com Eliseu, Geazi volta e diz: não funcionou. O menino continua morto. Quando Eliseu chega na casa, ele fecha a porta, olha novamente, assim como a viúva do azeite fecha a porta da sua casa e o milagre acontece com sua família. Eliseu fecha a porta do quarto e fica ele e o menino. Ele ora a Deus e se deita sobre o menino. Ele ganha a perspectiva de Deus, ele intercede diante de Deus. E ele deita sobre o menino e o menino volta a viver. Esta mulher, mais tarde, Eliseu avisa ela de que haverá um tempo de seca e ela precisa ficar alguns anos fora daquela terra, junto com sua família, para não passar fome ali onde eles estão. E ela faz este movimento. Quando ela volta 7 anos, já tem outras pessoas na sua terra, e ela vai diante do rei falar da sua situação, que ela voltou, que aquela terra era sua, é da sua família. E justamente ela chega diante do rei, quando o moço está diante do rei falando dos feitos de Eliseu, e esta mulher agora é uma testemunha viva do que Deus fez por meio da vida daquele homem. Eu quero deixar 2 perguntas para você a partir dessa história. Primeiro, esta mulher, ela teve um espaço de transparência, de abrir o seu coração diante da pessoa certa, diante de Eliseu. Nós precisamos ter pessoas diante das quais nós abrimos o nosso coração com profundidade. Não vamos abrir nossas coisas num culto domingo à noite dizendo: quero que ore por mim, trazendo áreas de grandes vulnerabilidades que nos expõem. Mas precisamos ter um lugar protegido onde podemos abrir nosso coração. Precisamos ter Eliseus em nossas vidas, homens e mulheres com os quais nós temos liberdade de abrir profundamente nossas angústias e ganhar a perspectiva de Deus. Quero perguntar: quem é essa pessoa em sua vida? Segunda pergunta, eu quero convidar você a
estar diante de Deus e buscar discernir o que Deus quer que você perceba no seu contexto, como aquela mulher de Sunem percebeu. Que discernimento Deus está dando a você? Discernimento de pessoas, discernimento de ações, estratégias para o corpo de Cristo, para a sua família, para a sua casa. João 5,19 diz que o filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê Deus fazer. O que Deus está fazendo e está dando discernimento a você e convidando você a se juntar a Ele no que Ele está fazendo. Terceira pergunta, eu quero convidar que você caminhe refletindo. Se Deus te perguntar hoje, o que posso fazer por você? Assim como Ele pediu para a mulher sunamita, o que você responderia para Ele? Caminhe com a palavra de Deus. Faça como Maria, guarde ela em seu coração. Nossas lives, Café com Mulheres, terças e sextas-feiras às 9 horas. Espero você. Siga-nos nas redes sociais, nosso canal do YouTube, Mulheres Mentoras, Homens Mentores, nosso Facebook e Instagram. E acesse nosso site Mulheres Mentoras, nosso site Homens Mentores. Temos vários artigos que você pode ler em nosso blog e na aba Recursos, várias ferramentas novas que estão lá, vários testes, autoavaliações que você pode ter como recursos lá. Esperamos vocês. Um grande abraço.